falar agora sobre leitura aberta e leitura fechada. O que é uma leitura fechada de baralho cigano? E o que é uma leitura aberta? Leitura fechada é quando você memoriza os significados das conjunções e aplica eles a todas as leituras que você fizer para qualquer pessoa, independente da pergunta, e a leitura fica sempre fechada. Saiu aquela carta, seja carta ou seja significados das cartas ou conjunções, não importa. Tanto os significados das cartas como conjunções de jogos, eles ficam sempre com a leitura fechada, ou seja, aquela carta para você sempre vai ter aquele significado. Quer dizer, você já fechou a leitura. A tua leitura é muito fechada. Saiu aquela conjunção ali para você de 2 cartas ou de 3 cartas, é sempre o mesmo significado que você puxa. A tua leitura não tem expansão, não tem desenvoltura. A tua leitura, ela fica sempre fechada. Isso aí demonstra, né? Passa a impressão de passa um atestado, entre aspas, de amadorismo, né? E fica feio uma leitura fechada, porque é interessante você até memorizar ali aqueles significados, né, que para você tem mais a ver, tem mais sentido, né? Porque às vezes você faz os teus exercícios, né, ou jogos para clientes, para consulentes, e começa a surgir ali os seus insights, né? Coisa tua, coisa que vem ali na hora do teu jogo para você, é a mensagem que as cartas passam para você, o jogo comunica a você, né, que é aquilo ali. É até legal, mas não é bom você sempre ficar naquilo ali. Sempre, em todas as tuas consultas, independente de qualquer pergunta que a pessoa faça, né? Eu passei aqui no canal, foi a carta da foice em 40 setores. Já pensou você pegar a foice e falar que ela é sempre corte, corte? Ou trabalho, ou corte ao trabalho, ou corte ao trabalho, corte, trabalho, trabalho, corte. Em todos esses 40 setores, já pensou pegar esses 40 setores e colocar a carta da foice só como corte ao trabalho, ou corte, e ficar sempre só nessa troca, ou corte ao trabalho, ou corte ao trabalho, ou trabalho, ou corte. Em todos os 40 setores. Vai ficar uma leitura fechada. Isso é uma leitura fechada. Isso é uma leitura pobre, fraca. É uma leitura amadora. É uma leitura, assim, bem carente, né? Então, as leituras fechadas, elas não são leituras, assim, profissionais. É o que eu quero dizer. É aí nesse ponto que eu quero chegar. Não são leituras profissionais. São leituras assim que você passa raspando, batido, entendeu? Para dar logo assim uma resposta. Porque você já decorou aquilo ali, você já sabe o que é, né? E não estuda, né? Não desenvolve mais nada e fica só naquilo ali, na leitura fechada. Tanto dos significados como das interpretações conjuntivas. Então você não evolui, você não tem assim expansão como profissional, né? Não tem nas tuas leituras. Então você não vai para o avançado, vai ficar sempre ali dentro daquele teu limite. Vai ser sempre aquele limite ali e você não vai passar dali, né? Bom, e as leituras abertas? Vamos falar agora sobre as leituras abertas. O que são as leituras abertas de baralho cigano, né? Quando você já tem aquele domínio dos significados, já sabe que eles se expandem, né? Entre os setores. Você não fica sempre trazendo a mesma resposta. Quando você vê, por exemplo, a carta da foice dentro de abordagens distintas, né? Você já sabe que ela não é só aquilo ali. Ela traz, né, outras abordagens sobre outros significados. E a foice realmente ela só vai ser corte se ela vier com aliança, né? Foice com aliança, corte. Aí já não tem, né? Não tem para onde você... o que determina essa conjunção foice com aliança realmente é corte. Agora, foice com árvore, foice com as outras lâminas,
Não, tá? A foice com caixão é uma parada, uma ruptura brusca, rompimento radical, né? Mas qual a diferença aí da foice com caixão para foice com aliança, né? Na foice com aliança tem a ruptura ali do rompimento de contrato, rompimento de relacionamento, rompimento de vínculos. E a foice com caixão? A foice com caixão é uma ruptura radical, porém é causada, né, por aquele período que terminou. Por exemplo, é o fim do ano letivo, né? Tá chegando o final do ano. Vamos ver, a gente vai ver aí, né, o que vai acontecer em relação ao término dessa sua experiência aí na área acadêmica, ou em cursos, ou em aulas. Como é que vai ser a tua passagem por aí? É o fim, foi-se com um caixão, são aqueles términos, né? Tem o término, só que uma coisa que não termina bem, né? Já não tem ali bons presságios, né? E a foice com caixão também marca o rompimento de coisas de forma radical por motivo de força maior, porque a foice, ela desencadeia eventos externos sobre o caixão, né? E rompe aquilo ali, acaba com aquilo ali radicalmente. Então é uma coisa assim que dá um apagão de uma hora para outra, tá? Então tem uma diferença do término da foice com caixão para foice com aliança. E dando continuidade aqui às leituras abertas, a leitura aberta, ela tem uma expansão, ela tem uma diversificação bem extensa em relação à desenvoltura de significados, né? O desenvolvimento ali dos significados conjuntivos. Por exemplo, eu vejo uma foice com casa, foice lâmina 4. Quantos significados eu posso extrair daí? Foice com lua, foice com casa, foice com âncora. Mais de 20 significados. Quer dizer, eu não vou ficar só naquele significado ali. Eu sei que aquilo ali representa aquele significado conjuntivo, mas eu também sei que tem mais para se extrair dali, que não é só aquilo. Tem mais coisas ali que eu não vou passar aqui, tá? Porque senão a gente vai entrar em aula e o meu propósito aqui não é dar aula, não nesse caso, não hoje, tá? Porque vai demorar. O meu propósito aqui é só explicar a respeito das leituras, a diferença entre as leituras abertas e fechadas, para passar aí para as minhas alunas o seguinte: se você faz a tua leitura fechada, você ainda está no nível amador. Tá? Se você faz a tua leitura aberta, você já está avançando. E vai abrindo a tua leitura aos poucos, se você tem dificuldade, tá? Abre aos poucos a tua leitura para você ir avançando, porque senão você não vai passar desse limite, vai continuar aí empacada, né? Tem que tratando disso aí na prática de jogos, de exercícios, de estudos, né? E isso requer dedicação e interesse da sua parte, porque ninguém pode chegar e fazer as coisas por você. Ninguém pode chegar e pegar o teu cérebro e abrir a caixinha para armazenar um pendrive com todas as coisas. É só você que pode correr atrás disso. É só você que pode ir lá e estudar, né, para absorver, né, a matéria. Então, o que acontece? A leitura aberta, ela é uma leitura com expansão dos significados e do desenvolvimento das conjunções, que não ficam só ali fechadas, tá? E elas vão trazendo um maior agrupamento de informações. Aí é que entra os setores. Aí é que entra os setores, os 40 setores da foice que eu passei, né? Por quê? Por que eu cheguei a esses 40 setores? Porque as clientes vêm me perguntar vários assuntos, né? Assuntos sobre família, assuntos sobre trabalho, assuntos sobre amor, assuntos sobre espiritualidade, assuntos sobre amizade. E a foice caía. Aí, como é que eu vou responder isso? Como é que eu vou responder? A foice não é só corte, a foice não é só isso. Comecei a pesquisar, né? Aí eu
pesquisei ali a foice e aliei ela, né, dentro do meu ponto de vista, à logística, né? A foice tem a ver com logística. Aí coloquei aí no meu material, comecei a aplicar nas minhas consultas, né? Comecei a desenvolver ali na mesa real e deu certo, tá? A foice realmente tem ligação com essas questões. Comecei a pesquisar mais sobre a foice. Eu estou falando dos 40 setores que eu passei aqui, né? Pesquisar mais, abrir mais, expandir mais, e cheguei a todos esses setores. Realmente, cada uma das 36 lâminas, em todos esses 40 setores, tem um significado específico, distinto, que dá pra gente estudar, que dá pra gente abordar, sem ficar dentro da leitura fechada. Por isso que é importante você ter ali o domínio dos significados. Mas 40 significados é muita coisa para uma carta só. Gente, tem 40 setores, não tem? Dentro da mesa real você não aborda 36 setores? Não aborda 36? Se a foice cair em cada uma dessas 36 casas, ela não vai ter uma abordagem distinta? Então, tem mais de 40 setores onde ela tem ali a vibração dela dentro daqueles setores, a foice e todas as outras cartas, né? Mas o lance é que você tem que saber, né? Qual é, né, a realidade aliada ao símbolo. Você tem que caminhar nos seus estudos dentro da realidade simbólica. Qual é a realidade do símbolo? O símbolo realmente mexe com isso? O símbolo realmente na prática manifesta isso? Então tem a ver com o significado dele, porque se não for, né, aí já é achismo, aí já é uma colocação de crença pessoal, alguma coisa que a pessoa quer plantar ali, que não é dali, mas a pessoa quer plantar, quer forçar, né? Então não casa, isso não casa bem, né? Então a leitura aberta é uma leitura que avança para o profissional. E a leitura fechada é uma leitura que te prende no amadorismo, te prende no amador, no jogo amador, né? No campo de trabalho amador. E isso não é legal. É por isso que eu trouxe esse vídeo aqui hoje, para tratar com vocês que acompanham o meu canal sobre esse assunto, tratar sobre esse assunto. Leitura aberta e leitura fechada. Meus livros, por exemplo, com o meu material, né, todo o meu material do ensino independente é uma obra aberta. Não é uma obra fechada, porque se os meus livros fossem uma obra fechada, eu já até falei sobre isso aqui, se os meus livros fossem uma obra fechada, a foice sempre seria corte, só teria o significado de corte, de colheita, né? Isso aí é uma obra fechada. Você vai escrever um livro dentro de uma obra fechada, ou seja, dentro do padrão comum, né? Do consenso comum. Quer dizer, você não expande aquilo ali, né? Você não tem assim uma linha de pesquisas atualizada sobre o símbolo na nossa época, né? Dentro desses 40 setores, para você poder abrir, né? Então, meu livro é uma obra aberta, não é uma obra fechada. Porque é o que eu estou falando, se fosse a obra fechada, a chave seria soluções, né? Só soluções, não ia sair daquilo ali. Enfim, tem essas questões aí, né? Estou colocando aqui para vocês entenderem o que é uma obra aberta, o que é uma obra fechada, o que é uma leitura aberta, o que é uma leitura fechada, né? O que é uma interpretação conjuntiva fechada? É quando você decora as conjunções, pega as conjunções, anota as conjunções, decora, memoriza e fica só trabalhando com aquilo ali, né? Independente das perguntas, entra cliente, sai cliente e muda a pergunta, varia a pergunta, as cartas saem ali e as conjunções que você passa são sempre as mesmas, que você anotou, né? Não muda, então você fica na leitura fechada. E o cliente, o consulente, né, nota isso. Poxa, aquela conjunção caiu para mim 3 vezes no jogo daquele cara e ele tá sempre interpretando a mesma coisa. O que é isso? É leitura fechada.
Isso aí é uma leitura fechada, ou seja, a pessoa não expandiu o conhecimento, não expandiu ali, não sabe desenvolver os significados conjuntivos, não tem uma visão, um campo de visão de interpretação conjuntiva e fica só naquilo ali. É isso que acontece, uma leitura fechada, né? Então fica mais prático para essa pessoa trabalhar com o jogo dela assim, o que significa que é uma pessoa que está no começo, né? Não, pode até ter 2 anos de estrada, 2 anos, 5 anos, que seja, mas ela começou e parou ali. Sabe quando você começa as coisas e não consegue sair do lugar? Você para ali. Eu comecei, Cíntia. Eu comecei há 5 anos atrás. Tá, mas você então começou e parou aí, né? Nesse limite em que você está até hoje, porque a tua leitura continua fechada, a tua interpretação continua fechada, as tuas conjunções são leitura fechada, né? Então tá tudo trancado, tudo fechado. Você só tem essa visão aí, né? Para tudo, né? Saiu ali aquela lâmina, você só vê daquele jeito. A cruz, por exemplo, você só vê como essa questão aí de espiritualidade, né? Trancou ali, quer dizer, você fechou a leitura da cruz só em espiritualidade, né? A cruz, ela tem vários outros significados, né? Dentro do campo de visão do ensino liberal, né, a cruz tem a ver com o alvo, aquilo que você dá mais prioridade e atenção, a tua atenção está voltada para aquele alvo ali no momento presente. A cruz também tem a ver com tudo que é conservador, tradicional, tudo que tem ligação com princípios e valores, né, da pessoa. Isso dentro do campo de visão do ensino independente. Tem a ver com pesquisas históricas, ou seja, rege o passado, rege história, pesquisa. A cruz também tem essa linha aí, né? Então ela não é só espiritualidade, para mim não, porque eu estudei, eu pesquisei, eu sei que a cruz, ela tem ligação com outras vertentes. Então a cruz, para mim, dentro do jogo, ela não fica só nessa questão de espiritualidade, de jeito nenhum, jamais, né? A cruz, ela tem uma expansão de significados. Então eu pego tanto a cruz como qualquer uma das outras lâminas, né, no baralho, nos 40 setores, e eu vejo significados distintos dentro desses 40 setores. Então, cada uma das lâminas vai se manifestar de forma diferente e específica dentro dos 40 setores ou mais, tá? Porque chega aí a consulente na tua mesa de jogo agora. Aí ela traz outra pessoa. Aí saem as mesmas conjunções para as duas. Você vai falar a mesma coisa? Quer dizer, não faz sentido. Não faz sentido, né? Então, um jogo fechado é um jogo em que praticamente, né? A gente pode colocar assim, praticamente o oraculista, ele faz uma decoreba das conjunções, faz uma decoreba dos significados mais básicos e mais fáceis de gravar das cartas ali, né? Basicamente é isso. Faz uma decoreba e depois começa a jogar. E fala que tá jogando, né? É isso, um jogo fechado é isso. Ele não sai daqueles significados ali. Ele só fica naquilo ali, cara, empacado, igual uma pedra, igual um prego. Não sai mais. E as leituras abertas são aquelas leituras em que você pega ali uma mesa real, uma mandala, uma tiragem de 3 e 5 cartas, pode sair 1000 vezes a mesma conjunção, que 1000 vezes você vai ver diferente, entendeu? Você abre ali a expansão do desdobramento conjuntivo. Você abre a expansão do desdobramento conjuntivo, ou seja, você não fica só naquela visão conjuntiva. Você tem que desconstruir isso, tá? Porque senão você vai ficar empacado no mesmo lugar. Quer dizer, vai falar que você já iniciou aí a tua estrada com as cartas, né? Teu jogo de cartas, já joga, já está atendendo, mas você começou e não parou, não começou e não avançou, né? Não saiu do lugar, do começo,
Parou aí. Então, é isso que você tem que começar a desconstruir, né? Tem que começar a desconstruir isso aí e trazer, né, esse novo campo de visão, abrir o teu campo de visão para um desdobramento de significados, de conjunções, e para isso você tem que pegar a linha de pesquisas. E qual é a linha de pesquisas com a qual você mais se identifica? Qual é? É com a tua? Então você corre atrás para estudar, para desenvolver, para anotar aí no teu material, nas tuas apostilas, para os teus estudos. Ah, é com a do fulano, então corre atrás. É a do ciclano, corre atrás, tá? Para você desconstruir isso aí e sair desse começo em que você está e não consegue mais, né? Não consegue ter, assim, uma abrangência em relação às tuas interpretações. Então, a leitura aberta e a leitura fechada, elas fazem muita diferença, muita. Pega e lê uma... Eu não sei se você já pegou para se consultar com alguém, levou o celular para gravar, porque eu já fiz isso. Aí você faz a gravação no celular da consulta, né? Aí você pega e compara ali no celular uma leitura fechada com uma leitura aberta. Meu Deus, que diferença! É muita diferença uma leitura aberta, uma leitura fechada, né? Tem gente que consegue desenvolver bem, né? Os significados conjuntivos. Mas tem outras pessoas que, quando colocam o olho ali, só ficam naquilo, só conseguem ver aquilo, não conseguem passar daquilo, né? Tem diferença sim, tem muita diferença. E eu vou ser sincera, a maioria das pessoas, elas não ligam para esses detalhes profissionais, né? Esses detalhes assim de leitura, esses detalhes assim de abertura, de expansão, de desenvolvimento, desdobramento de significados. Não ligam para isso. As pessoas não querem estudar, as pessoas não querem se comprometer, elas só querem jogar e ganhar dinheiro, jogar e ganhar dinheiro, jogar e ganhar dinheiro, jogar e ganhar dinheiro. É só isso que as pessoas querem. Eu só tenho visto isso. Cara, eu fico pra morrer com isso. Eu só tenho visto isso. É por isso, olha só, é por isso que eu não estou mais procurando ninguém para fazer consulta para mim. No máximo agora, explodindo, só 1 ou 2 perguntas, e se acertar eu volto. Se não acertar também, entendeu? Graças a Deus eu não investi meu dinheiro ali, graças a Deus. Então é o que acontece, eu tô assim agora, eu tô extremamente seletiva, extremamente exigente, né? Porque eu entendo de carta, eu sei, né, é minha praia, e eu realmente, eu preciso, né, pegar alguém ou no mesmo nível profissional que eu, ou melhor do que eu, tomara que apareça, para acertar todos os meus assuntos, as minhas coisas, porque tá difícil, tá? Tá difícil pra caramba, tá difícil. Enfim, então é isso aí, gente. Perguntas e dúvidas podem deixar aqui embaixo nos comentários ou enviar por e-mail.